Olá, pessoal. Hoje estamos com mais um episódio do Ponto Saúde Podcast. Hoje a gente está com dois convidados, um já bastante conhecido da casa, o Dr. Pedro Béria, psiquiatra, e Diego Burger, terapeuta, especialista em felicidade e cultura. Então, eu queria agradecer a presença de vocês dois. E hoje a gente vai falar sobre felicidade em foco, né? E um novo olhar para a ansiedade, né? Enfim, tudo que está acontecendo hoje nesse mundo, assim, que a gente recebe muita informação, né? E a gente não para, basicamente, né? A gente já gravou outro episódio com o Diego, e o Diego a gente abordou bastante essa questão de quando a gente tá sem fazer nada, a gente nunca, né? Na verdade, tá sem fazer nada. A gente tá sempre fazendo outra coisa, a gente não tem um tempo de pausa genuíno, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês dois nesse episódio. Agradeço também, Gustavo, e acho que é uma grande oportunidade da gente colocar em pauta diversas questões que a gente troca até diariamente. Eu e o Diego atendemos alguns pacientes, né, em comum, e como a gente vem percebido isso, tanto clinicamente nos atendimentos, mas também na vida, na rotina, na nossa vida, na vida com os amigos, como muitas vezes a gente se aproxima assim, desses processos ansiogênicos, imediatistas, em que a gente se distancia um pouco, talvez, do nosso propósito, tem um pouco de dificuldade de estabelecer uma rotina mais saudável, adaptativa, e se aproxima muito do imediatismo, enfim, que a gente se fala muito hoje dopaminérgico, mas a gente sabe que tem muitos outros neurotransmissores envolvidos, e isso acaba criando, muitas vezes, um ciclo compulsivo. É difícil sair dessa rotina imediatista. E muito disso eu entendo, não sei se tu percebe assim também, Diego, que se transformou com as mídias sociais, né? No momento que a gente foi bombardeado de informações e de, entre aspas, desejos através das mídias sociais, mudou muito a maneira como a gente se percebe emocionalmente e como se relaciona com as pessoas importantes ou do nosso convívio social. Perfeito. Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu adoro estar falando com o Pedro. Eu adoro trocar, principalmente com psiquiatras, assim. Eu acho que é muito rico essa troca que a gente pode ter entre áreas e poder compartilhar pacientes também. E complementando só o que tu falou, a gente está muito imediatista, sem dúvida. E os estudos, tanto do Jonathan Haidt quanto da Jean Twinger, eles pesquisaram junto, ficaram muito claros o quanto que não é a tela em si que causou tudo isso, né? Que a gente achava, a tela azul, mas é sim o advento das redes sociais. E quanto que as redes sociais, quando elas entraram, quando elas se disseminaram, que virou esse grande problema que a gente está hoje, esse aumento da ansiedade, inclusive aumento de depressão, principalmente falando em meninas na época de colégio, o problema e o perigo que é as redes sociais para jovens muito novos. Ninguém deveria ter rede social antes dos 14 anos de idade. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso e para esses pontos. E a gente acaba vendo que tanto assim, de uma maneira intensa, talvez seja um fator de risco importante assim, para o surgimento de sintomas em geral, mas não para o adoecimento, mas também atrapalha muito processos de melhora, né? Então, se eu me pego assim, um episódio de ansiedade, depressão, tendo momentos emocionalmente mais negativos, que a gente sabe que toda vez que a gente passa por um processo como esse, a gente vai, provavelmente, obter melhor através de uma mudança de hábitos, de uma reestruturação de como a gente vê a vida emocionalmente, trazendo mais exercício físico, uma maior leitura positiva da vida, evocando memórias e pensamentos prazerosos, se conectando com o propósito. E a rede social, na verdade, ela te afasta disso à medida que ela te traz possíveis soluções imediatistas para questões que são bem amplas, né? A gente não consegue sair tão rapidamente. Então, daí entra, às vezes, uma compra desnecessária, um consumismo excessivo, uma viagem que talvez não fosse o grande momento. Quantas pessoas a gente vê que não estão bem emocionalmente e a resposta para tudo é fazer uma viagem? Sim. Inacreditável. E essa questão da compra em si, né? Tem vários estudos que dizem, né, na área da publicidade, vendas e tudo mais, que a compra da internet, ela é explicitamente quase só emoção, né? Por isso que às vezes a gente vai fazer uma compra de alguma coisa, eles sempre te oferecem para adicionar mais alguma coisa no carrinho. Porque
porque aquilo ali é uma compra de emoção, né? Então, o difícil de fazer é o cara ir lá e colocar o cartão, cadastrar o cartão. Depois que ele cadastrou o cartão, é a barreira mais difícil. E aí, como ele já tá emocionado, né, entre aspas, ele vai lá e faz mais compras, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para ti, né, doutor? Tu traz bastante... Nos outros podcasts, tu traz bastante estudos, né, e tudo mais, e dados pra gente. Eu queria ver se tu tem uma percepção, né, da literatura, alguma coisa que dê para trazer para nós, nessa questão da felicidade, né? A felicidade, apesar de ser uma coisa muito ampla, né, como a gente abordou no outro episódio já, Diego, ela pode realmente trazer algum benefício naquele paciente que o senhor recebe com ansiedade, né? Enfim, ansiedade, depressão, enfim, burnout, enfim, todos os transtornos que o senhor recebe dentro do consultório? Não, isso com certeza. Quando a gente fala assim de felicidade, na verdade, é um espectro emocional bastante amplo, né? Sim, Associado com muito emoções. individualizado também, né? Associado com emoções do afeto positivo, é um processo mais equilibrado, mais longínquo, né? Que está associado com propósito e uma sensação de bem-estar mais duradoura, um pouquinho diferente do prazer, mas tem momentos de prazer também. E a felicidade, principalmente através das técnicas de psicologia positiva, né? Ela empregar felicidade como uma técnica terapêutica tem uma evidência bem robusta, assim, para processos terapêuticos e também preventivos de ansiedade e de depressão. Uma das coisas até biológicas interessantes, principalmente quando a gente fala de ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade intensa, a gente vai ter uma reatividade amigdaliana. A amígdala é uma parte do cérebro, então, que ela é muito responsável por conectar córtex pré-frontal, que é relacionado com pensamento, com raciocínio mais lógico, e também núcleos associados com percepção sensorial e emocional. O paciente que está ansioso, ele tende a ter uma reatividade amigdaliana direcionada para percepções do afeto negativo. Então, ele percebe mais sensações desconfortáveis, pensamentos negativos, pessimistas, catastróficos. E quando a gente promove de uma maneira intensa, adaptativa, técnicas de psicologia positiva, a amígdala começa, muitas vezes, a selecionar cada vez mais pensamentos, estímulos e percepções positivas. Não quer dizer que ela não vá perceber o negativo, mas ela dá um enfoque maior para sensações e pensamentos positivos. Isso a gente vê, o que a gente chama de otimismo, né? A minha vida ela é meio parecida na rotina, mas eu penso sobre coisas que podem dar certo, como eu vou me ajudar a estruturar melhor minha rotina. Não sei se tu percebe isso, Diego, assim, no dia a dia com os pacientes. Totalmente. E eu gosto que tu fez essa definição de felicidade antes, né? Então, felicidade foi a palavra que a gente escolheu como ciência para ser o grande guarda-chuva de todos esses sentimentos positivos. Então, tem muito mais a ver com uma satisfação com a vida, com um contentamento, com um bem-estar subjetivo, como é a palavra que mais se usa para publicar artigo científico dentro disso. E aqui eu mais gosto, que é uma definição de paz interior. Né? Então, é esse sentimento que, como tu bem trouxe, obviamente tem momentos de prazer e de alegria que são importantes, né? Eu ter mais emoções positivas, positive affect, naturalmente vai me deixar um pouco mais feliz, mas não é sobre esse ponto passageiro, é sobre essa minha visão da vida como um todo. E a ideia da psicologia positiva é nos ajudar a conseguir enxergar a vida como ela de fato é. Eu gosto muito dos estudos do Daniel Kahneman e toda a ideia de behavioral economics, que nada mais é do que provar os nossos vieses, o quanto a gente não consegue enxergar a vida como ela de fato é. E um dos principais vieses que a gente tem é o viés da negatividade. Né? E todos os nossos vieses, eles existem por algum motivo. O viés da negatividade é porque quando a gente estava na floresta, é muito mais importante eu ver a cobra, que por sinal foi o animal que mais nos matou, do que eu ver a flor bonita. Cara, dane-se a flor bonita. Se eu não ver a flor bonita agora, amanhã tem outra flor bonita. Agora, se eu não ver a cobra, uma vez só que eu não vi a cobra e já era. Então, o nosso cérebro está sempre voltado para olhar para isso, para o negativo. Então, quando a gente começa a fazer exercícios de gratidão, de olhar para os lados positivos das coisas, é para equilibrar, é para conseguir olhar a vida como ela de fato é. Eu gosto de definir gratidão como a capacidade de se sentir feliz pelas coisas das quais, se perdêssemos, ficaríamos tristes.
Porque o processo de habituação, que também é um processo importantíssimo, adaptativo do animal, para me adaptar a qualquer problema que eu tive, perdi uma mão, perdi o pai, a gente tem esse processo de adaptação, também acontece com coisas boas, e é um problema, porque para coisa ruim é maravilhoso ter habituação, mas para coisa boa é um problemão. Então, todos esses exercícios de felicidade é para nos ajudar a conseguir enxergar a vida de uma maneira mais racional e mais verdadeira, como ela de fato é, e perceber que não tem nenhuma cobra aqui para a gente estar tão ansioso assim. Isso que o Diego trouxe é interessante, né? O viés atencional, a ameaça, é o principal traço, um dos principais traços biológicos de herdabilidade, né? Quem tem esse traço muito intenso, viveu mais, criou prole, e isso foi muito selecionado geneticamente. Né? 100%. Percebeu que pode dar errado. Sim, né? Perfeito. Agora, aproveitando assim que a gente entrou nessa questão de sentido de pacientes, né? A percepção de vocês de pacientes. Queria te fazer uma pergunta, Diego, o seguinte ponto, né? Tu trabalha com um público muito específico, né? Aquele cara... aquele diretor, né? Enfim, um público mais voltado para performance, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta. Quando tu chega um paciente, assim, que tu percebe, né? Aquele feeling que tu percebe que ele tá mais ansioso, né? Tu percebe que tem algum toque, né? Daquela pessoa que ela não consegue ter o conceito da sua própria felicidade. Então, ela não tem ainda aquele viés, isso aqui é um motivo para mim tá feliz, né? Então, essa pequena conquista como a gente conversou sobre os juízes, né? Da palestra que tu deu, ele já chegou num patamar tão alto que aquilo ali ele não tem mais o que ele conquistar, né? Então, eu queria entender, assim, se tu percebe isso muito nos teus pacientes. As pequenas conquistas não são tão relevantes quando ele tem uma grande conquista. E isso está diretamente, né, relacionado com a felicidade, né? De tu curtir o processo, né? Aquilo que a gente já conversou. Sim, acho que começando do início, eu acabo de fato pegando e me especializei em pegar principalmente pacientes que são extremamente funcionais, então muitos são médicos, advogados, executivos ou jovens que estão querendo ir para as melhores faculdades do mundo. Eu acabo pegando alguns pacientes que estão com algum tipo de transtorno um pouco mais forte, tanto é que eu tenho alguns pacientes com o Pedro e com outros psiquiatras também. Mas sobre esse paciente que tu traz, a gente estava falando aqui antes de começar, né, que eu acho que um dos problemas da felicidade é que às vezes acontece um equívoco cognitivo, né, de achar que prazer momentâneo é felicidade. Mas de fato, com esses meus pacientes, com um paciente com depressão é mais comum ter esse erro cognitivo. Com esses pacientes tem menos esse erro cognitivo, mas muitas vezes tem um vício na conquista. Então, é isso que eu preciso do próximo grande coisa. É como se a pessoa tivesse preso na corrida dos ratos, ou no que o Tal Ben-Shahar chama do mito da chegada, né? Que a próxima cenoura vai ser a cenoura que vai resolver a minha vida. Então, quando eu casar, quando eu for promovido, é só mais uma coisa, é só o outro carro que eu preciso, é o outro relógio, que daí vai estar resolvido. E tu tem toda a razão. Muitas vezes, eles vão conquistando tantas coisas e acontece uma dessensibilização dos pequenos prazeres. Porque é tão de sonhar grande e fazer tantas coisas que eu não consigo mais perceber o prazer que eu deveria ter, o que eu tinha antes em tomar um bom café, em sentir o sabor do mate que eu tô tomando, em dar um abraço um pouco mais prolongado no meu filho. Essas pequenas coisas, essas pequenas práticas de felicidade que está extremamente relacionado com mindfulness. A prática de mindfulness é muito relacionada com felicidade, porque a felicidade ela sempre mora no momento presente. E a gente está num mundo cada vez mais acelerado, onde as pessoas estão cada vez com menos capacidade de ficar no momento presente. Sim. E sempre correndo mais atrás do próximo. Então, esse é um pouco do que eu vejo. Perfeito. O Pedro quer complementar? Eu acho que esse termo que tu usou é excelente, né, Diego? A dessensibilização da capacidade de sentir Os pequenos prazeres. Os pequenos prazeres que, na verdade, são os grandes alicerces da felicidade, 100%. né? E quando a gente consegue se gratificar por questões cotidianas, muito provavelmente a gente começa a dar o passo inicial para sentir algo muito próximo do que seria a felicidade. E isso existe porque existe toda uma via biológica, né, dopaminérgica, que é a principal disponibilidade de neurotransmissor da motivação do prazer, do que eu vou fazer agora para conquistar o prazer hedônico mesmo, que daí pode estar associado, enfim, com liberação de endorfinas, de ocitocina. Mas esse wanting, né, o querer, o se motivar para sentir algo prazeroso, ele é muito dopaminérgico. E a dopamina realmente tem um grande processo de dessensibilização se a gente não sabe adaptar comportamentos e pensamentos como gratidão, como promoção
de rotinas fisiologicamente saudáveis, como exercício físico, como alimentação saudável, como cuidar do sono e viver o processo, né? Sim. Tudo isso que a gente está trazendo aqui é um treinamento, né, Diego? Sim. Sem dúvida. A gente não vai falar isso, a pessoa vai ouvir, ela subitamente, né, a partir de amanhã, vou ser feliz. Então, Virada de chave 100%. É um grande trabalho, assim, é um processo de entendimento que ao longo de meses ou anos vai ter um resultado muito legal. Uhum. E quando ele começa a ter esse resultado do sentimento e da percepção de felicidade, a performance da vida como um todo realmente muda muito, né? As pessoas têm resultados no trabalho, financeiros, afetivos, que tendem a dar todo um feedback positivo sobre esses processos que a gente tem de mudança de estilo de vida. Só que o que a gente vê na prática muitas vezes, eu quero a performance financeira, afetiva, social e no meu trabalho, sem querer mudar os processos de percepção de felicidade. E daí, muitas vezes, a angústia acaba tomando conta, né? Sim, claro. Eu sei que essa questão, né, é muito delicada, e aí eu sempre abordo, né, essa questão da gente procurar uma fórmula mágica ou uma bala de prata para dar certo para tudo. Isso não existe, né? Fórmula mágica para nada, né? Mas eu queria saber de vocês, assim, quando vocês recebem uma mente ansiosa e acelerada, né? O que vocês indicam para esse paciente, para ele desacelerar, viver mais o agora, né? E realmente curtir o processo dessas pequenas conquistas, né? Então, eu queria entender de vocês, assim, como que vocês fazem isso com o paciente de vocês dentro do consultório, assim, se existe alguns pontos em comum que vocês trabalham isso e o que vocês indicam, né, para esses pacientes. Eu acho que depende muito do estado que o paciente está. Uhum. Né? E que coisas que a gente vai conseguir trabalhar. Então, acho que a gente vai falar algumas coisas aqui e vai ter que sempre entender como que a gente vai aplicar isso em cada paciente. Uma das maiores eficazes que a gente vai ter para tratar, por exemplo, a ansiedade, se esse paciente tiver uma condição funcional de botar em prática, é exercício físico. Porque de todas as coisas é o que ele mais controla. Tem um efeito muito similar ao exercício físico, é o sono. Só que o sono talvez ele não controle tanto. Porque às vezes ele vai fazer tudo para dormir, botou lá e não conseguiu dormir. Agora, exercício físico é ele subir na esteira, ligar a esteira, ou ele cai da esteira ou ele caminha. Entendeu? Então é muito mais binário. Eu consigo saber se eu estou fazendo ou não. E se eu consigo colocar metas que são plausíveis, né? Que são alcançáveis. E essa pessoa alcança e a gente cria um momento para ele ter no final do dia de se sentir orgulhoso de estar caminhando. Voltando ao que a gente estava falando antes, é um pouco de apaixonar o paciente pelo processo de melhora. Porque se ele querer ficar só, não, eu vou ficar bem quando eu não tiver mais ansiedade. Cara, ferrou o processo. Eu preciso apaixonar ele por ele sentir, cara, eu entendi que são essas coisas que eu tenho que fazer e eu estou fazendo. Eu estou conseguindo fazer uma respiração mais profunda, que esse é um exercício muito básico que eu ensino para os pacientes. E assim, é bizarro como vários contam que melhora muito, que é simplesmente respirar pela barriga. Tirar essa respiração do peito. Você respirando o tempo todo aqui. E às vezes a pessoa é tão ansiosa que ela não consegue nos primeiros dias. E daí aos poucos ela vai ganhando essa respiração e ela usa e depois ela volta na sensação, nossa, essa respiração pela barriga, pelo umbigo, quando eu ponho a mão ali, tipo, me ajuda muito, melhora muito. Então são pequenas coisas que a gente vai desenhando com os nossos pacientes e tem que ser metas que são tangíveis, que são alcançáveis, e que vai criar esse momento de no final do dia eu conseguir fazer esse paciente se valorizar por ter feito essas coisas, sabe? Sentir bem, cara, eu tô no caminho. Uma pequena jornada do herói. É uma jornadinha de conquista, tipo, eu conquistei algumas coisas hoje, eu tô no caminho, eu já entendi cognitivamente que esse é o caminho que eu tenho que seguir, pode não estar fácil, pode ser difícil, até porque a gente entende que felicidade e o quão feliz se sente tem muito pouco a ver com o que está acontecendo na tua vida externa. Por exemplo, alguém pode estar muito feliz num momento de vida muito duro, porque ela está feliz com a sua capacidade de reação para aquilo. A empresa pode estar numa super crise, mas ela está orgulhosa de como ela está conseguindo agir de tudo isso. Não, cara, tá numa puta crise, mas eu tô indo bem, eu tô fazendo as coisas, eu tô chegando bem, tô sendo um bom pai, e a pessoa fica orgulhosa. Mesmo no momento, teoricamente, é mais difícil. Isso acontece algumas vezes, não é tão raro assim. Então, apaixonar essa pessoa pelo processo, inclusive vai ajudar, ou principalmente vai ajudar, que ela continue nesse processo. Porque senão vira fogo de palha. Que nem a pessoa que tem efeito sanfona de emagrecimento. Ela consegue fazer um super emagrecimento, fez um detox, tomou suco de melancia só por 3 semanas, emagreceu, né? O que a gente mais vê, não é? O Ed Diener, que é o cara que mais publicou artigo científico
infelicidade, ele adorava fazer essa comparação. Ele falou, cara, aumentar a felicidade é que nem perder peso. Não pensem que vai ter um negócio maluco que tu vai fazer. Fórmula mágica. Não tem, cara. Não vai dar certo. Que nem precisa de uma reeducação alimentar, precisa de uma reeducação de hábitos e de percepções de mundo que tu vai ter que colocar em prática que nem pra perder peso. Vai ter que mudar a dieta, tem que se exercitar. A mesma coisa, só que é um pouco mais complexo. Todo o movimento psicológico que a gente tem. Então é assim um pouco do que eu vejo. E isso que o Diego trouxe, assim, quando a gente pega o início terapêutico, o início de um processo terapêutico para melhorar a ansiedade, como as técnicas de integração corpo-mente são eficazes, né? Então, respiração diafragmática é algo que eu trago, assim, na faculdade de medicina. Os alunos estão se formando em medicina, a maior parte nem vai para psiquiatria, mas atendi alguém com ansiedade, treina a respiração diafragmática. É algo que em 20, 30 segundos começa a ter um efeito ansiolítico super potente e é muito simples, né? É muito fácil Traz de por executar. agora, né? E para quem tem pânico especificamente, né? Crises de pânico, crises de ansiedade, tu consegue impedir, muito provavelmente, uma próxima crise ao evitar, né, a taquipneia torácica. Mas essa integração das técnicas corpo-mente, quando começa a diminuir a intensidade dos sintomas de ansiedade, a gente consegue efetivamente trazer todos esses processos cognitivos que são associados com o afeto positivo, né? A gratidão, olhar para as pequenas coisas que vão construir efetivamente o processo de felicidade, trazer questões que têm uma identificação de propósito, né? Da tua vida, da conexão com a tua comunidade. E quando a gente começa a se conectar com isso, daí os pacientes conseguem ter algumas atividades com flow, né? Pô, eu tô engajado numa atividade, eu nem vi que tá passando tempo, eu tô curtindo aquilo. E como tem sido desafiador entrar em estados de flow atualmente, porque a gente é bombardeado com muitos estímulos, né? Sim. Total. Agora, saindo um pouco da experiência de vocês dentro do consultório, né? Falando mais uma questão populacional, né? Eu acho que vocês dois concordam que o maior vilão da ansiedade hoje, o maior alimento da ansiedade, eu acho que é esse estímulo digital 24 horas, né? O que vocês têm essa percepção, assim? E vocês, por serem muito acadêmicos, os dois, né? Ter uma cultura literária muito grande, vocês poderiam trazer algum ponto para nós, assim, comparando dados mais antigos, né, de tempos atrás com agora, assim, essa crescente de ansiedade. Eu não sei se é pelo fato da gente ter muita informação, a gente vê muito isso hoje, ou se realmente a população ficou mais ansiosa por causa desse estímulo de estímulo digital 24 horas, assim. A ansiedade é uma emoção, estados emocionais de ansiedade estão muito associados com reação, exposição emocional ao estresse. A gente vive um mundo mais estressante hoje em dia, né? Óbvio que tem toda a predisposição genética da ansiedade, mas para indivíduos que têm uma predisposição genética a sentir ansiedade, com toda a exposição ao estresse, a gente tende a ter intensificação dos sintomas. Mas mesmo quem não tem ansiedade, um diagnóstico de ansiedade, passa por momentos muito ansiogênicos e estressantes, né? Às vezes a respiração ofegante, pensamentos muito preocupantes que podem se intensificar em termos de frequência e de duração. Isso está muito associado com a exposição intensa, né? Às emoções. Até a gente já tinha comentado em um outro momento, assim, quando George Burke, um neurologista americano, ele descreveu esgotamento, né? Que depois se entendeu como burnout, com a Cristina Maslach, ele descreveu isso como uma neurastenia, como se fosse uma fraqueza dos nervos. E naquela época, acho que 1875, mais ou menos, ele trouxe algumas razões que ele identificava nisso. A invenção da máquina a vapor, a mídia, que antes ocorria a cada duas vezes por semana, passou a ser diária, ou seja, o jornal surgia diariamente. Além disso, uma sensação de obsolescência do conhecimento. Parecia que a gente tinha que se atualizar, que eles tinham que se atualizar muito rápido naquela época, porque tinha um número de informações muito intenso, muito grande, e a invenção do telégrafo, ou seja, tu poderia te comunicar com uma pessoa que não estava na tua frente. E ele notava que isso estava fazendo as pessoas se esgotarem emocionalmente. Imagina agora. Imagina agora com a quantidade de dados que a gente tem. Agora eu tava rolando o scroll ali, eu assino algumas newsletters, né? Assino e acompanho umas newsletters. Uma newsletter
Biden ele tava passando um ataque na guerra Irã e Israel em tempo real. O ataque tava acontecendo, os caras estavam transmitindo. Então, isso mostra, né, exatamente essa questão que tu acabou de mostrar, né, de falar, né? A gente tá recebendo a informação praticamente em tempo real, né? E tem um termo só para complementar que agora se chama dumb scrolling, né? De assim, poxa, tô no meu intervalo de trabalho, vou rodar o meu celular, ver o que tá acontecendo. Tá acontecendo uma guerra, tem pessoas morrendo, míssil, uma operação militar. Como que isso vai me fazer de alguma maneira relaxar, né? A gente se confunde que abrir o celular ou uma mídia é descansar e não é mais, né? Não é 100%. Não é uma pausa. Deixa eu dar 2 passos atrás, assim, tentar ir rápido, mas assim, para um reconhecimento histórico, né, que o Pedro fez um pouco também. Da onde que vem, por que tá vindo todo esse aumento da nossa ansiedade? Eu acho que tem algumas explicações históricas que são interessantes. Uma delas a partir de 1980, foi o primeiro momento na história que jovens ficaram milionários em Nova York, no mercado financeiro. E isso começou a acontecer em outros lugares do mundo também. Então, a gente parou de ter aquele lugar de que eu sentia que eu não era tanto um sujeito agente na minha vida. Porque antes eu tenho que fazer faculdade, eu saio da faculdade, eu vou entrar no trabalho, é uma vida muito mais programada. Teoricamente, eu tenho muito menos liberdade, mas eu sei aonde desligar, né? Às 5 da tarde eu vou embora, eu vou entrar numa grande empresa, aos poucos eu vou ir crescendo, eu posso fazer um pós, mas é isso que tem. É uma vida muito mais segura, mas que eu posso crescer muito mais devagar. Mas eu posso me contar uma história que não tem muito que eu possa fazer, que esse é o máximo que dá. No momento que eu começo a ver outras pessoas ganhando muito mais dinheiro que eu não consigo mais me contar essa história. É como se a bolha tivesse estourado. E agora eu tenho muito mais liberdade, o que por um lado é muito bom. Mas por um outro, a liberdade faz com que eu tenha que carregar esse peso de que agora eu vou ter que escolher o quanto eu vou trabalhar, o quão rico isso vai me deixar, e eu vou ter que saber parar. Que antes eu não precisava saber parar. E isso é um dos grandes desafios. Porque a nossa sociedade, se a gente pensar talvez as 2 grandes coisas que mais influenciaram a nossa sociedade como mudanças criadas pelo homem, a gente provavelmente vai chegar em capitalismo e Revolução Francesa. Tá? Capitalismo, numa ideia básica de Adam Smith, vai ser que se tiver 3 padarias, é melhor que tiver uma padaria. Porque o pão vai ser melhor e vai ser mais barato. E a mão invisível do mercado vai fazer a população se beneficiar. Com o quê? Com mais liberdade, mais opção. Né? E a Revolução Francesa, liberté, égalité e fraternité. Um ponto central é a liberdade, é eu poder escolher. Só que o que a gente achava é que quanto mais liberdade, quanto mais opções eu tiver, mais felizes as pessoas vão ser. E isso é verdade até certo ponto. Né? O principal cara que descobriu isso foi o Barry Schwartz, né? Com o paradoxo das escolhas. É verdade, ter 3 padarias é melhor do que ter uma, mas ter 60 padarias é pior do que ter 20. Porque eu começo a sofrer para ter que escolher. Sim. E a gente vive nesse mundo de abundância. A pessoa sofre para escolher que filme vai ver no Netflix. E a gente sofre mesmo. É um processo cognitivo. Então, a gente tem que aprender a, cara, tá na dúvida de qual filme ver, só dá play o mais rápido possível. Cara, para de pensar nisso. Tô na dúvida do que pedir no iFood, qualquer um dessas coisas. Porque se tu tá na dúvida, é porque os 3 tu gosta, entendeu? Então dá play logo, pede logo o iFood. Esse processo de querer maximizar tudo, tirar o máximo da vida, me parece que é muito problemático. A gente tem que aprender que talvez grandes decisões na vida, com quem eu vou casar, com quem eu vou trabalhar, onde eu vou morar, beleza tu maximizar, beleza tu pensar muito, pegar a opinião dos outros. Agora, coisas muito pequenas, eu tenho que ir o mais rápido possível. E acho que um outro ponto que contribui muito para isso, que o Morten Seligman gosta muito de trazer, a gente está criando uma sociedade onde aumentou muito o individualismo. E tem muito a ver com tecnologia, a Jean Twenge traz muito isso também. Todas as tecnologias que aconteceram hoje em dia nos permitem ser muito mais individualistas. Eu consigo viver, eu consigo pedir um iFood, eu não preciso morar num lugar, tem alguém, tem a máquina de lavar roupa, tem 1000 coisas que eu consigo viver sozinho. E a gente foi se tornando mais individualista e a sociedade, o nós, foi perdendo o valor. Antigamente, a gente nascia no bairro e ficava o resto da vida inteira nesse mesmo bairro. Né? A gente mudava de casa a casa dos meus pais, mas eu queria ficar no mesmo bairro, onde eu tenho todo mundo, onde eu conheço todo mundo. Isso cria uma sensação de comunidade, de que eu estou na minha tribo. A religião era muito mais forte. Então, eu tenho a religião, não só a minha fé, mas as pessoas ali para me dar suporte. Se tinha muito mais irmãos, eu tenho todos meus irmãos. Se tinha muito menos divórcio. Então, eu tenho tudo isso para me dar esse suporte. Hoje em dia, a gente vive num mundo
é ótimo o mundo que a gente vive hoje. A gente nunca viveu num momento melhor histórico do que a gente vive hoje. Acho que o Steven Pinker ilustra isso muito bem no Novo Iluminismo, que inclusive está aqui. Mas a gente vive num mundo muito mais instável. Antigamente eu estava numa grande empresa, eu trabalhava na Petrobras, no Banco do Brasil, eu fazia carreira nessa empresa aqui. Hoje em dia não importa o quão bem você está ganhando, se tu não está um pouco assustado e olhando para as mudanças que tem, cara, você está desatento. Não está vendo o que está acontecendo. Não tá ligado. Não tá ligado, mundo, não é possível. Né? E isso, então a gente está vendo um momento mais que gera uma ansiedade natural, com maior mudança e onde eu tenho menos base. Né? Porque eu não tenho todo esse suporte emocional. Então, acho que todas essas coisas, somados, obviamente, à rede social que a gente vinha falando antes, vão criando essa sociedade muito mais ansiosa. Sim. Queria te fazer uma pergunta, Diego, e se o doutor Pedro pode complementar também. O quão a busca pelo prazer imediato pode atrapalhar a busca pela a felicidade genuína, assim. Tem um estudo muito legal disso, da Ford e Maus. São duas pesquisadoras. Esse estudo ficou muito famoso. A gente pode, inclusive, depois botar aqui embaixo. Eu mando o link do artigo. E tem 2 pontos que eles trazem assim, muito grandes nesse artigo que diminui a felicidade. Um é a busca por prazer. Tá? Então, se tu pega um grupo de pessoas e tu fala, cara, maximiza o máximo prazer. Depois tu mede a satisfação da vida dessa pessoa no final desse grupo, vai ter menor satisfação com a vida. Por vários motivos. Porque várias coisas que vão te trazer felicidade não tem a ver com prazer. E porque tu vai criando essa crença de que a felicidade está fora de ti, né? E, na verdade, em sua grande maioria, ela é um cultivo interno, uma forma de olhar para o mundo, trazer essa presença. Então, acho que ter esse entendimento é muito importante. E um outro o excesso de foco em felicidade, muitas vezes pode gerar que eu fique o tempo inteiro me questionando. Será que eu estou feliz? E esse é um outro ponto que a Ford e Maus trazem muito no artigo delas. A gente fala assim, cara, tu não pode ficar o tempo inteiro medindo. Não, agora, de 0 a 10, como feliz eu tô? Não, e agora? De 0 a 10, como feliz eu tô? Cara, esse excesso de medição de felicidade e eu querer estar maximizando o tempo todo também é problemático. Eu preciso criar a minha rotina, quais são as coisas que são importantes e tal, mas eu não posso estar o tempo inteiro. Tô fazendo exercício, será que eu tô feliz? Tá me ajudando? Já aumentou a felicidade? E a gente faz isso várias vezes. A gente está se medindo o tempo todo, se julgando o tempo todo. Mesmo que seja uma coisa positiva, como o aumento do bem-estar, né, da tua felicidade, é problemático se tu ficar medindo isso o tempo todo. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso, né, Diego? E o prazer, ele é uma emoção que biologicamente tem o grande papel de fazer com que a gente repita o comportamento. Sim. Que a gente se torne, entre aspas, compulsivo com aquilo, né? Pode entrar em processo patológico com compulsividade, mas o prazer está associado com o alimento, com sexo, ele está associado com conquistas, ele biologicamente quer que a gente faça coisas que são importantes para nossa espécie repetidamente. Só que qual que é uma das grandes questões hoje? A gente tem acesso a coisas prazerosas com uma facilidade muito grande em termos biológicos para o ser humano. Sim. Então, é muito mais fácil tu te tornar compulsivo com esses atos hoje em dia, o que te afasta muito, na verdade, da felicidade, né? Sim. Queria te fazer uma pergunta, doutor Pedro. Se tu vê alguma percepção de 2 coisas, tá? E a percepção dentro do consultório, né? E o que a literatura traz, né? 2 coisas. Primeiro, se a prática de fé, né? E aí a fé como um geral, não só a fé religiosa, né? O quão ela é beneficente, né, para a questão de felicidade, diminuir a ansiedade e tudo mais, e e também se a prática da gratidão, né, se ela traz também algum viés, tem alguma coisa, algum estudo, algum embasamento que realmente isso melhora uma ansiedade, enfim, um burnout, enfim, assuntos relevantes nessa questão. Perfeito. Essas questões estão muito interligadas, ao meu ver, né, e a própria questão da fé, de uma conexão espiritual, a capacidade, né, e a conexão com a espiritualidade, elas são fatores independentes para prevenção de desfechos negativos, né, em saúde mental. Então, desenvolver um episódio depressivo, um episódio de estresse ou de ansiedade é menos provável em pessoas que têm uma grande conexão espiritual. Está muito associado com uma sensação de propósito, né? Por que eu estou aqui, como eu devo me comportar perante a minha comunidade, como eu posso ajudar as outras pessoas e me conectar com isso, mas também um propósito maior, espiritual, que pode guiar minha vida, né? Me sinto motivado a partir dessa premissa.
E a gratidão é uma das grandes técnicas que a gente treina, né, com os pacientes. O Diego tem uma prática muito intensa com isso. Todo momento que eu consigo agradecer, ser grato pelas pequenas coisas que acontecem na minha rotina, na minha vida, na minha conexão com os amigos, minha profissão, minha família, a minha capacidade, o meu screening para emoções positivas, ele se transforma. E a gente vem esquecendo muito as questões relacionadas à gratidão hoje em dia, né? E a gratidão, ela na verdade está muito associada com o processo de aceitação da vida. Perfeito. Isso é muito prazeroso quando a gente aceita a vida como ela é. E a gratidão também nos afasta de processos de julgamento, adjetivando excessivamente as coisas, né? Dando notas. Hoje, tudo que a gente faz tem que ter uma nota, né? Sim, perfeito. Então, é muito... quando a gente consegue agradecer por algo, a gente se afasta disso, porque simplesmente aceita aquele processo como ele é, né, Diego? Tem um paradoxo que é muito legal na psicologia, que é a ideia da aceitação, né? Que os psicólogos humanistas, Rogers trabalhava muito, que é quanto mais eu aceito algo, menos aquilo me domina. Quando eu aceito que, bom, eu sou desse jeito, eu tenho essa tendência, aí que eu consigo mudar. Eu não tenho mais um processo conflituoso, eu não estou mais num processo de reprimir aquilo. Eu preciso aceitar que eu sou desse jeito para conseguir melhorar, conseguir nomear. Às vezes os pacientes, eu fico perguntando para eles coisas que eles já sabem que eu sei a resposta, né? E às vezes se incomodam. Por que tu quer que eu fale? Porque é importante tu falar. Que tu consiga reconhecer. Eu sei que tu sabe que eu sei, mas é importante tu conseguir aceitar que tem isso dentro de ti. Então, eu adoro essa frase. Quanto mais eu aceito, menos me domina. E a importância de aceitar a gente mesmo e aceitar a vida. Isso é parte do que a gente entende do porquê que as pessoas que são espiritualizadas são mais felizes, têm menos ansiedade e menos depressão, porque elas aceitam melhor o passado e se preocupam menos com o futuro. Vai acontecer o que tiver que acontecer. São as principais teorias do porquê que são maiores. Teve uma pesquisa que foi feita para entender qual era a religião mais feliz nos Estados Unidos. E daí viram, na média, obviamente, e isso daqui não é causation, é correlation, né? Mas eram os Mormons, né? E tentaram entender o porquê. E um dos principais sermões deles é: o paraíso é aqui. Então tem muito que, cara, a gente tem que aproveitar aqui. Isso me lembra muito de uma ideia de Nietzsche, quando Nietzsche mata Deus, né, e todo esse ponto que cada um teria que então criar seu próprio Ubermensch, a sua visão ideal, e vai falar: tá tudo bem, é importante ter alguma crença e tudo mais, mas não pode ser uma religião que negue a vida. Que ela não pode ser, não, eu não vou ser feliz aqui porque eu vou ser feliz na próxima vida. O conceito é, cara, preciso ter humildade, porque eu não tenho certeza se tem a próxima vida. Então, um dos pontos centrais de uma espiritualidade para ser considerada boa é que mesmo se eu morrer e eu chegar lá, puta, não era isso. Podem me perguntarem, não, mas foi melhor acreditar? Foi. Eu vivi melhor, eu fui mais feliz, eu tratei os outros melhor, eu construí mais relações. Bom, então te serviu. Então te ajudou. Então precisa ser uma religião que te ajuda, uma crença, não precisa ser religião em si, não, uma crença espiritual que te ajuda a viver melhor, independente se ela for verdade ou não. Perfeito. Queria, voltando de novo, assim, a questão do consultório de vocês, dos pacientes, né? Queria que vocês dessem alguns exercícios, né, que vocês praticam com os pacientes de vocês, para a galera sair do piloto automático, né? Viver com mais presença, né? Mesmo nesse mundo caótico que a gente tem hoje, cheio de informação, enfim, que nem a gente já comentou. Além da respiração diafragmática, eu queria saber, assim, se vocês indicam algum tipo de exercício específico, né? Eu sei que, de novo, não tem fórmula mágica, né? Algumas coisas que vocês indicam e praticam, né? Coisas que dependem só dele, né? Sim. Que não, que nem tu comentou, né, Diego? A questão do sono não depende só dele. De repente, ele realmente não consegue dormir, né? Mas algumas coisas que dependem da ação dele, que ele consegue tirar da teoria e só... Para ele tirar da teoria e colocar na prática, só depende dele. Algo que é muito básico, assim, não é uma tarefa complexa e é muito efetiva, criar um diário de gratidão. Uma técnica básica de 3 gratidões, assim. Todo dia eu me proponho a agradecer e me conectar com 3 coisas que aconteceram na minha vida ou que eu consigo evocar naquele momento, né? Enfim, família, saúde, trabalho,
dia a dia. Às vezes a gente pode agradecer por parar, tomar um café, né? Bater um sol na cara, me sentir bem naquele momento, tive aquele momento para refletir. Então, ter pequenos momentos para agradecer durante o dia é algo que funciona muito bem, né, Diego? Não sei como é que tu vê às isso. Às vezes a gente acaba percebendo esse momento de gratidão que a gente tem só quando a gente perde alguma coisa, né? Sem dúvida. Enfim, sei lá, tá com a avó que tu tinha com ela, começa a dar valor só depois que tu perdeu, que tu não vai poder mais. Eu às vezes comento, né, que banho quente pra mim era tudo normal, né? Que nem tu já comentou, né, Diego? A gente se acostuma muito fácil com aquilo que é bom, né? E aí, quando eu servi por exército, eu fiquei 40 dias sem nada de banho quente. O primeiro banho quente que eu tomei depois daquilo foi o melhor banho da minha vida. Então, a gente se acostuma muito fácil com as coisas comuns, né? E aí a gente acaba perdendo esse feeling, né, de agradecer as pequenas coisas, né? Perfeito. Eu adoro fazer um processo de vulnerabilidade aqui, e vou tomar a liberdade de fazer tanto o meu quanto do Pedro aqui, que é o processo da gente normalizar para todo mundo estar nos escutando, que tanto eu quanto o Pedro somos pessoas normais, que temos os nossos desafios normais. E acho que um exemplo disso, tu já conhece essa história, eu fiquei 6 meses no Butão, morando lá, pesquisando e publicando artigos sobre felicidade, e vivia como um estudante butanês. Não tinha chuveiro, era banho de balde, né? 6 meses de banho de balde, não tinha privada. E o melhor banho que eu já tomei na minha vida foi o banho depois daquilo. Né? E eu tenho certeza que aquele chuveiro era muito bom, era em bairro, realmente a chuveiro era bom, nada me convence, o chuveiro não era tão bom. Mas assim, eu tinha uma presença ali, e eu lembro de pensar isso, nossa, cara, eu quero conseguir agradecer pelos banhos. Mas assim, sendo muito sincero, vocês acham que eu não consigo? Muitas vezes eu não agradeço todos os dias o banho que eu tinha. Deveria, né? Deveria conseguir todos os dias parar ali. E quero melhorar como pessoa, que eu consiga parar para agradecer aquele banho quente que a gente tá tendo. Mas é um exercício diário de todos nós. Mas eu acho que conecta muito com as pessoas e entenderem. Eu gosto muito de fazer isso com meus pacientes, e nas palestras que eu dou também, de mostrar que eu não sou perfeito. Porque quando eles acham que tu é perfeito, começa a vir um lugar, então é por isso. O Pedro consegue porque ele é perfeito, sabe todas essas coisas, o Diego consegue porque estuda isso há 10 anos. Mas não, quando a gente mostra que é relacional, isso é muito da psicologia humanista, né? Desse lugar de a gente se ver como um outro ser humano ali. Então, acho que esse ponto é fundamental. Aí, de pontos que as pessoas podem fazer, só queria corroborar o que tu falou, que não tem uma fórmula mágica, algo que vai funcionar sempre, e eu não tenho protocolo que todos os pacientes que entram aqui, eu vou fazer isso, vai ter que ter esse exercício. Tudo muito individualizado, né? Porque a ciência sabe inúmeras coisas que aumentam a felicidade, e a grande maioria aumenta a felicidade de todo mundo que a gente fizer, só que uma vai aumentar mais a minha, vai aumentar tu também, mas vai aumentar mais a minha. Então, um pouco do papel do terapeuta é entender que momento que tá essa pessoa e como que eu vou introduzir essas coisas, qual que vai ser a mais efetiva aqui, que ele vai conseguir de fato fazer, e tudo mais. A técnica que o Pedro trouxe é a mais usada dentro da psicologia positiva, né? Da gratidão, 3 coisas pelas quais tu é grato, e um dos grandes pontos é tu também colocar por que elas aconteceram. Porque se foi por causa de uma outra pessoa, ela é grata mais uma vez, então tem 2 gratidões numa, e várias vezes aconteceu porque ela colocou na agenda. E ela começa a se dar conta, nossa, várias das coisas que eu sou grato só dependeu de mim. Ah, sou grato porque eu corri. Por que aconteceu? Bom, tu tava com saúde, não sei o que, mas tu acordou mais cedo, botou o tênis e foi correr. Algumas dos que eu uso muito com os pacientes, uma é a agenda. Cara, a pessoa tá ansiosa, não sei o que. Cara, agenda. Que horas tu faz as coisas? Impressionante, mas a gente não tem agenda. Não tem. Não sabe. Eu lembro de cabeça. Cara, põe ali. Que horas tu vai fazer cada coisa? Tudo põe ali. Que horas tu vai se exercitar? Que horas tu vai dormir? Que horas tu quer começar a desligar? Que horas tu tem as tuas reuniões, tanto pessoais quanto profissionais? Então, acho que isso é muito positivo. Diminui muito o nosso estresse. A gente saber, cara, eu sei, tá ali na agenda. Não resolvi ainda. Tem um monte de pino que eu não resolvi, mas eu vou resolver amanhã, na segunda, na quarta. Já tá ali reservado esse tempo. Inclusive, essa é uma coisa quando a gente tá com insônia, quando a gente pode anotar ali. Cara, vou fazer amanhã, tá aqui. Tira um pouco da nossa cabeça. E o outro é ter um ritual pro sono, né? É ter um momento de noite que a gente vai se desconectando. Então a partir de tal horário eu vou botar meu telefone no modo avião, eu vou fazer um chá, eu vou tomar um banho quente. Porque tem muita gente, deve ver até mais que eu no consultório, com muita dificuldade de desligar de noite, de dormir num horário minimamente adequado. Então acho que ter esse hábito de se desligar de noite é bem relevante. Perfeito. Queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Se existe, né, entre aspas, uma ansiedade saudável, né? E em que ponto a gente deve começar a se preocupar com essa ansiedade, né? Quando a gente deve acender um sinal de alerta que ela começa a nos prejudicar, né? A ansiedade é uma das emoções mais adaptativas que existe, né? Ela é uma emoção que é extremamente saudável e
fisiológica, biologicamente importante para todos nós em diversos momentos, porque ela é uma emoção que nos traz preocupação, traz cuidado, nos faz sentir alerta com coisas que são importantes, a gente pode ser um pouco mais cuidadoso com esses processos e efetivamente desenvolver eles de uma maneira melhor, né? A ansiedade começa a trazer começa a ser um diagnóstico ou começa a ser um problema quando ela traz prejuízos palpáveis em aspectos importantes da vida. Perfeito. Então, se a intensidade da minha ansiedade me afasta dos meus amigos, me traz problemas no trabalho, diminui a minha capacidade de concentração, me traz insônia, diminuição de tolerância, irritabilidade, e isso se torna algo frequente e intenso, provavelmente eu vou ter um sintoma a partir daí de ansiedade. Mas não sei como é que tu vê isso, Diego. Bom, eu acho que eu vejo que, assim, todo mundo... Eu acho que o jeito mais moderno de olhar para todos os transtornos é como se fosse um espectro. Né? Que todo mundo tem um pouco desse espectro e a gente tem uma parte dessa linha que a gente começa, a partir daqui vai ser considerado transtorno. Mas assim, todo mundo vai ter um pouco de ansiedade que a gente quer trabalhar, mas assim, eu digo, em algum momento que não é saudável, que eu poderia ter um pouco menos, que eu poderia usar alguma técnica, seja respiração, seja qualquer outra, para diminuir essa ansiedade dentro de mim. Então, acho que o jeito que eu mais gosto de enxergar a ansiedade é como se fosse um arquétipo que me dá mais energia, né? Então, que me acelera para aquilo, como se fosse que o meu subconsciente quer me falar que aquela ação que vai acontecer, ela é importante. Sim. Então, ela, como todo sentimento, ela vem com uma mensagem importante e bonita. Ela tá só querendo garantir, por exemplo, se eu estivesse ansioso um pouco antes de entrar nesse podcast, é o meu subconsciente falando, cara, esse podcast é importante para ti, um monte vai gravar, um monte de gente vai ver, não faz de qualquer jeito. Dá o teu melhor, foca ali. Tá? Então, é uma mensagem boa que está sendo mandada. E eu incentivo muito meus pacientes a conversarem com essa ansiedade, sabe? Agradecer, nossa, obrigado, me preparei, vou estar aqui 100% focado nisso. Se a gente está preocupado com uma apresentação que a gente vai ter daqui 5 dias, tô muito ansioso dessa apresentação. Beleza, a tua ansiedade está te falando que essa apresentação é importante, provavelmente é porque tu não se preparou ainda. Então pega na tua agenda e coloca, não, então amanhã eu vou ter das 2 às 6, 4 horas para me preparar. Tá bom? Pergunta pra essa ansiedade, tá bom essas 4 horas? Não, acho que tem que treinar também um dia antes. Então tá, vou pegar essas 4 horas e 2 dias depois ainda vou treinar mais 1 hora, tá bom? Então tá bom. E aí, eu acho que o ponto mais fundamental é que a gente tem que botar na prática isso. Porque se a gente fala pra nossa ansiedade, pro nosso subconsciente, que a gente botou na agenda e não faz, e daí chega na hora a gente procrastina, aí a próxima vez que a gente vai negociar com a nossa ansiedade, ela fala, dane-se que tá na tua agenda, eu não quero saber, não interessa que tá na tua agenda, eu não confio na tua agenda. Eu vou te deixar ansioso até a hora que tu sentar a bunda e fizer. E não é porque ela é do mal. É porque ela quer garantir que tu vai se preparar. Porque da última vez tu prometeu pra ela que tu ia se preparar, ela foi embora e tu não se preparou, tu enganou ela. Sim. Né? Então, essa conversa interna de quando tu promete pra ti mesmo, tu coloca ali, tu vai lá e faz, a ansiedade começa a virar tua amiga. Então, acho que esse é um bom jeito, assim, bem didático. E um pouco a gente tem que ensinar os pacientes a pararem de se achar loucos, né? A gente tem que conversar com os nossos sentimentos, que todo mundo tem problemas, todo mundo tem sentimentos. Acho que isso é muito rico em termos de inteligência emocional. Acho que é bem isso que o Diego trouxe, assim, a gente tem que entender as emoções como uma variável dimensional, ela tem uma barra de intensidade. Exato. E não é categórica, ela não é sim ou não. Todo mundo tem tristeza, tem ansiedade, tem irritabilidade. A questão é se essa barrinha vai preencher o suficiente para prejudicar, né? Sim. Exato. Caminhando para a reta final, eu queria entender de vocês a percepção que vocês têm dessa... que a gente tem que desmistificar a questão das pessoas felizes serem felizes o tempo todo e não terem momentos de tristeza, né? Ou momentos até que sofrem, né? Então, eu queria que vocês trouxessem, assim, teria como a gente quebrar esse tabu, né? Porque não existe pessoa, não existe ninguém que é feliz o tempo todo, né? Todo mundo tem momentos de tristeza e todo mundo tem momentos que a gente acaba sofrendo, né? Enfim, por diversos motivos, né? Alguns mais, outros menos, né? Mas eu queria que vocês trouxessem essa percepção de vocês. O que vocês têm para falar disso? Acho que um dos grandes conceitos da felicidade é que ela é um estado emocional equilibrado, né? Então, conseguir sofrer, conseguir passar por momentos de tristeza ou de afeto, viver emoções de afeto negativo, né? Raiva, frustração, irritabilidade, e a partir daí desenvolver um processo de resiliência emocional e construir novamente o estado de bem-estar, faz parte da felicidade. Perfeito.
Diego, acho que não... Acho que é isso. Acho que, em português bem claro, assim, não existe a pessoa que tá feliz o tempo todo. Simplesmente é um erro cognitivo achar que isso existe. Então a gente precisa acabar com esse mito e as redes sociais, elas reforçam muito esse erro cognitivo. Parece que todo mundo tá feliz, né? O tempo inteiro. Todo mundo tá viajando, todo mundo tá dando com a melhor amor da vida, né? Ganha todo dinheiro. Ganha dinheiro. É foda na internet. Mas a gente precisa entender que mesmo se a gente tem a cognição correta, Sim. isso também nos afeta. Uhum. Porque tem uma parte do nosso cérebro que não consegue interpretar. O Steven Pinker, por exemplo, é um cara que fala muito sobre isso. O teu cérebro ele não entende se a guerra é lá na Síria ou se é aqui. Ele não consegue perceber, ele só vê aquilo ali e fica com medo. Então a gente precisa cuidar o que a gente está colocando para dentro. Então, mesmo que tu cognitivamente saiba que é lá longe, tu não consegue perceber. Tu entende como sendo mais perto, tu fica com medo, tu fica mais tenso com isso. A mesma coisa acontece com a felicidade. Mesmo que racionalmente tu saiba que nem todo mundo é feliz o tempo todo, quando tu fica vendo o Jonathan Haidt adora falar, fica vendo o dia inteiro mulher abrindo bolsa cara em rede social, Sim. cara, tu vai se viciando, tu vai achando que aquilo é felicidade. Mesmo que cognitivamente tu saiba que não é, mas aquela mensagem vai entrando em ti de alguma forma. Então, acho que ter essa clareza é importante, assim. Perfeito. Não sei se você... tu quer falar mais alguma coisa, doutor? Acho que é isso aí, agradecer, né? Praticar um pouquinho a gratidão, a gente poder se conectar e trocar um pouco. Acho que foi muito legal a conversa, muito bom aprender. Excelente. E acho que é legal que a gente possa ter esse espaço para botar essas questões em pauta, né? Perfeito. Então, de novo, queria agradecer a presença de vocês dois, né? A gente poderia passar horas e horas falando sobre isso. Cada tópico que a gente abordou daria um podcast, né? Daria um papo de 1 hora facilmente. Então, de novo, queria agradecer, né? E queria que vocês vendessem um pouco o peixe de vocês, onde o pessoal pode encontrar vocês no digital, ter acesso ao conteúdo de vocês. Vocês ambos distribuem conteúdos gratuitamente na internet, né? Isso que a gente abordou aqui hoje, vocês têm conteúdos específicos falando de cada ponto, né? Eu queria que vocês pudessem falar onde o público pode encontrar vocês. Podem me encontrar, então, no Instagram, no @PedroBeria. Perfeito. Pode me encontrar no Instagram, Burger Diego, YouTube, todas as redes sociais, TikTok, acho que está em todo lugar, site. Omnipresente. Estamos em todo que é lugar. E vai ser um prazer, podem mandar mensagem, vai ser um prazer, seja marcar uma sessão, uma palestra ou só trocar uma ideia. Perfeito, então. Então a gente vai concluindo mais um episódio aqui no nosso podcast. Até isso, então até mais, pessoal.